Olá! Durante esta semana vamos conversar sobre outro tema de saúde mental, a autoestima. Você, sabe o que é autoestima? Sabe qual a relação dela com a sua saúde mental? Como será que está a sua autoestima? Você já deixou de fazer coisas pensando no que o outro iria falar ou pensar de ti? Já deixou de ir a algum lugar por sentir vergonha de você? Já demorou dias para tomar uma decisão porque pensa demais antes de fazê-la ou até por achar que não é capaz de tomar a decisão certa? Já esteve em um relacionamento amoroso onde você sentiu que não era suficiente para aquela relação, ou então que o parceiro ou a parceira era muito para você? No seu emprego, sente vergonha de expressar a sua opinião, de dar a sua contribuição, de mostrar o que você sabe e sabe fazer? Embora a maioria de nós conheça o termo autoestima, pensando nas pessoas que têm baixa ou alta autoestima, ela representa algo muito mais complexo do que isso e tem grandes implicações para a nossa saúde mental. Ela é considerada, inclusive, como sendo um principal indicador de saúde mental, pois um valor que a gente atribui a nós mesmos, que seja depreciativo, diminutivo, vai estar associado, por exemplo, a graves questões de saúde mental, como depressão, ansiedade, o próprio suicídio, sentimentos de inadequação, entre outros. Então, a autoestima ela está associada, à nossa saúde mental e também a outros atributos, outros construtos da nossa personalidade. Está implicada com a forma pela qual, vamos viver a nossa vida cotidiana e manter a nossa saúde mental. Mas o que é essa tal de autoestima? Bem, autoestima é uma consideração que temos por nós mesmos. É uma avaliação que a pessoa faz de si e das suas habilidades, das suas características, geralmente positiva ou negativa de si mesma. Entende-se então por autoestima a soma dos valores atribuídos a mim mesma, ao que se sente, ao que se pensa de si mesmo. E aí também vai corresponder às emoções sentidas e aos comportamentos que a gente tem. Expressa, uma atitude de aprovação ou desaprovação de si mesmo, Até que ponto a pessoa se considera alguém capaz, alguém importante, de valor, alguém significativo, enfim, bem-sucedida, Então, a autoestima vai ser o resultado da nossa autoavaliação, a partir daquilo que acreditamos que somos, bem como, a qualidade que o indivíduo se dá daquilo que acredita ser, daquilo que conhece de si. Diante disso, eu posso perguntar para vocês, como você se avalia? Como está a sua estima por si mesmo? Será que gostamos de quem somos? A autoestima, ela vai estar relacionada também, já que é a avaliação que fizemos de nós, a consideração que temos por nós mesmos, ela também vai estar relacionada, a como estabelecemos nossas metas, projetamos expectativas, fazemos planos futuros, nos aceitamos e também como nós olhamos e valorizamos o outro. Porque, por exemplo, quando eu faço uma avaliação depreciativa de mim, me diminuindo diante do outro, desconfiando das minhas capacidades, habilidades, de quem eu sou, é provável que eu vou olhar o outro de uma forma diferente. Ou seja, é provável que eu considere mais o outro do que a mim mesma. Então, daqui surgem os sentimentos como de inferioridade, por exemplo. Então, é a partir dessa avaliação que eu faço de mim,
é que nos aceitamos como pessoa ou não, assim como nos valorizamos e valorizamos o outro, olhamos para o outro também, sendo que muitas vezes, numa questão de baixa autoestima, vamos olhar para o outro como se ele fosse sempre melhor do que nós. Então, é um olhar muito específico para si mesmo e para o outro, criando às vezes percepções distorcidas de quem eu sou, de quem é o outro, a partir dessa avaliação, desta consideração que eu faço de mim. Também está relacionada à confiança, pois a autoestima elevada, né, ela possibilita uma confiança maior frente às decisões que devem ser tomadas, frente à vida, frente à forma com a qual eu me percebo, eu me vejo no meu cotidiano e fazendo as escolhas, fazendo o que é necessário na minha vida de maneira geral. Algumas pesquisas demonstram que a autoestima está mais vinculada com variáveis relacionadas ao bem-estar psicológico. Então, uma pessoa, por exemplo, com baixa autoestima, terá uma grande probabilidade de se sentir inferior, incapaz ou menos capaz que os outros, a desenvolver, né, sintomas de depressão, de ansiedade, maior irritabilidade, vai ter implicações aí com a questão de satisfação pessoal e com outros estados afetivos geralmente negativos, né? É importante dizer que nós começamos a desenvolver a nossa estima por nós mesmos, a nossa autoestima, na infância, a partir das relações que vamos tendo com as pessoas significativas à nossa volta, com as pessoas de referência. Então, com os nossos pais ou os responsáveis, né, com os quais a gente tem maior contato, pode ser avós ou com quem a criança está tendo como familiar que o cuida. Então, geralmente, principalmente os pais, depois com a escola, com a comunidade, com a sociedade. Então, a nossa autoestima ela vai se desenvolvendo desde quando nascemos, né? E vai estar intrinsecamente relacionada, né, ao autoconceito que a criança, o adolescente, ao longo da nossa vida, nós vamos formando de nós mesmos e que vem, num primeiro momento de desenvolvimento humano, dos nossos pais ou responsáveis, né? Então, eles têm uma função bem importante no início da formação de personalidade ou na formação de personalidade das crianças, jovens, adolescentes e na formação dessa autoestima. Se essa criança for bem cuidada, tanto nas suas necessidades fisiológicas, nas suas necessidades afetivas, emocionais, nas suas necessidades de desenvolvimento de aprendizagem, em todas as suas necessidades de desenvolvimento, e aí como psicóloga eu chamo a atenção aqui para as necessidades afetivas, de afeto, de cuidado, de tempo de brincar, de tempo de estar próximo da criança, quanto mais eu conseguir ser verdadeiro com ela, dar espaço para expressar as emoções, para falar, para expressar carinho, afeto, valorizá-la no seu processo de ser pessoa, de desenvolvimento infantil, é provável que ela vá desenvolver um conceito mais positivo de si mesma, uma percepção de si mais positiva, e isso vai ter um respaldo, vai se apresentar ao longo da vida dela. Tem um livro que eu gosto bastante e vou deixar aqui de dica para vocês, como sugestão de leitura, né? Que se chama Labirinto de Espelhos, a formação da autoestima na infância e adolescência, da Assis, né, e da Avance 2004. É um livro digital e neste livro eles fazem uma pesquisa, eles apresentam o resultado desta pesquisa acerca da autoestima de adolescentes. Então eles fizeram uma longa pesquisa com adolescentes para avaliar, conhecer características de autoestima. E assim como outras pesquisas, esta também apresentou como resultado, de maneira geral, aqui resumindo para vocês, o quanto que situações, por exemplo, de violência dentro da família, na escola ou no contexto social, quanto situações de abandono afetivo, quanto de dependência química, né, uso de drogas, álcool, influenciam e influenciaram na autoestima desses adolescentes, na forma com a qual eles se avaliam, se percebem
E aí também apresentam seus comportamentos diante da interação social. Então eles descobriram, assim como outras tantas pesquisas também apresentam, o quanto que relações que trazem aí violências, relações que não são saudáveis, influenciam e muito a autoestima, e aí todo um plano e um projeto de vida dos adolescentes. Então, nesse livro que eu citei para vocês, né, o Labirinto de Espelhos na Formação da Autoestima da Infância e Adolescência, eu gosto bastante de um trecho em que as autoras falam assim, né, que a autoestima, então, ela é uma característica humana e que ela vai ser forjada a partir dos olhares que as crianças direciona e recebe dos espelhos da sua vida. Dos espelhos que ela encontra, né, ao percorrer o que eles chamam de labirinto da vida. E esses espelhos são os pais, são os responsáveis, são as pessoas pelas quais elas vão crescendo e vão observando o comportamento e vão recebendo aí todos os cuidados e formando quem elas são a partir disso também. Então é muito interessante observar, né, o quanto que na infância, na adolescência, é importante esses olhares, tanto que a criança recebe do outro, a forma com a qual tratamos ela, valorizamos, consideramos ela como pessoa, para a formação da sua autoestima, para a formação de quem ela é. Então, a autoestima ela é apontada, né, como um fator decisivo na relação do indivíduo consigo mesmo e com os outros. Ela vai exercer, né, uma marca muito forte, uma influência muito grande na percepção também dos acontecimentos que nós vamos tendo, passando ao longo da vida e das pessoas, né, influenciando aí de uma forma bem grande o nosso comportamento e as formas com as quais nós vamos responder às adversidades da vida. Então, o jeito que nós nos relacionamos conosco e com o mundo vai ser influenciado pela autoestima. Por isso ela acaba sendo um fator muito importante de saúde mental, porque ela vai influenciar e muito na forma com a qual a gente se percebe o mundo e reage diante dele, né? Nós podemos, então, nos tornar pessoas mais ativas no enfrentamento das adversidades ou pessoas mais passivas ou com maiores dificuldades nesses enfrentamentos, na vivência que vamos tendo e dos sofrimentos também que a gente passa ao longo da vida, nas nossas experiências, sejam mais positivas ou negativas. A forma com a qual a gente vai responder a elas, ou melhor, vai ter muita relação com a nossa autoestima, com a avaliação que fizemos de nós mesmos. Vou citar algumas características de pessoas que têm uma estima maior por si mesmo. Então, elas mantêm uma imagem, né, de si mais positiva, são pessoas mais autônomas, mais seguras de si, que têm maior facilidade de serem criativas, espontâneas, né? De assumir vários papéis diante dos grupos que faz parte, né? Do trabalho, escola, família. Tem maior facilidade, geralmente, de expressar as suas percepções, sua visão de mundo, o que pensa, o que sente sobre as coisas, né? Orienta-se mais diante dos seus objetivos, então com uma facilidade um pouco maior de ver quais são os objetivos, o que ela quer, como ela vai fazer para alcançá-los, né? Demonstra menos peso, menor a opinião dos outros sobre ela. Também não sofre tanto com críticas negativas ou críticas construtivas, às vezes que as pessoas recebem ou que nós recebemos, né? Então são algumas características aí de pessoas que têm uma estima elevada por si mesmo, né? Talvez a pessoa com maior autoestima, ela vai ser mais segura de si, ela vai ter mais facilidade de fazer escolhas e aceitar quem ela é e as suas características, tanto dificuldades, quanto facilidades, quanto habilidades que ainda precisa desenvolver, vai olhar para isso com uma autocrítica menor, com um autojulgamento menor. E algumas características de pessoas que têm uma estima por si mesma um pouco menor, né? O que chamam de baixa autoestima,
Então, serão pessoas que vão estar mais sensíveis a críticas, aos olhares e opiniões dos outros, mais inseguras, com bastante medo, demoram um tempo para tomar decisões, né? Muitas vezes apresentam uma necessidade de isolamento porque sentem maior medo ou vergonha de se apresentar, de conversar com as pessoas, de expressar a sua opinião. Então, às vezes, desistem com mais facilidade de metas, de perspectivas, de sonhos ou de questões que gostariam de fazer. Também com mais dificuldade, né, de lidar com as adversidades da vida. Então, um fato que acontece pode paralisar a pessoa quando comparada com outra que tem uma estima mais elevada por si mesma. Então, são várias características aí de pessoas que podem identificar a sua estima. Como está a sua estima em relação a você mesmo, né? Geralmente, pessoas com baixa autoestima são mais dependentes da opinião do outro e também mais dependentes do outro para apontar caminhos, saídas para ela quando precisam fazer uma escolha. Então, são pessoas que buscam muito a opinião do outro, buscam muito o aporte do outro para decidir e muitas vezes decidem por aquilo que o outro indicou e não tanto por si mesmas, assim. Para desenvolver a autoestima, então, o que podemos fazer, né? Bem, primeiro, gosto muito de trabalhar nessa perspectiva, né? Que será necessário a pessoa compreender a sua forma de consideração por você. Primeiro, compreender a avaliação que a pessoa faz de si mesma, né? A partir da compreensão, da avaliação que ela faz de si, do reconhecimento dessa consideração que ela tem por si mesma, será possível ressignificar e conseguir, né, ter um olhar aí mais ampliado, mais claro de si mesmo, inclusive mais positivo, mais considerador de si mesmo. Então, primeiro, saber como a pessoa se avalia, né? Compreender o seu histórico de formação de quem ela é e que foi desenvolvendo esses registros dela sobre si mesma. Isso passa por um processo, né, de maior consideração positiva por si mesmo, maior compreensão de si, aceitação, autoconfiança, autonomia em ser quem se é. E recuperando aí a sua estima, né, o seu valor por você. Então é um processo de autoconhecimento, inclusive, né? Nós podemos desenvolver, melhorar a nossa estima a partir também de relações autênticas, de relações que apresentam atitudes facilitadoras para essa compreensão de nós mesmos e do valor que temos e atribuímos a nós, relações acolhedoras e que possibilitam essa ressignificação da forma pela qual a gente se avalia, a gente se considera como pessoa. E acima de tudo, a autoestima ela é construída ao longo da vida. Então não se trata de algo simples, sabe? Desde quando nascemos, desde a nossa infância e adolescência, nós vamos formando essa estima e ao longo do nosso percurso de vida e da vivência das nossas experiências, nós vamos formando essa autoestima. Então ela é complexa, não é algo que a gente vai fazer de uma forma rápida, de um dia para a noite, de repente eu estou com boa autoestima, uma estima melhor por mim mesmo. Ela é uma construção que provavelmente vai levar tempo para ressignificar, para desenvolver uma estima mais consideradora por ti. Não existe uma maneira direta, uma receita, algo fácil e rápido que você vai melhorar a sua autoestima. Geralmente é uma construção feita pela pessoa, né? E que às vezes vai precisar de ajuda também, psicológica, de ajuda de desenvolver esse autoconhecimento, para conseguir compreender, para conseguir se ver, se avaliar de uma forma diferente. Então, para melhorar a nossa estima por nós mesmos,
vai ser preciso também desenvolver novas habilidades pessoais, que possam também satisfazer as nossas necessidades emocionais. E para satisfazê-las, né, vai precisar de um tempo, vai precisar de um processo talvez de autoconhecimento, de um investimento nisso, em você, para você. Pensando sobre tudo isso, então, que a autoestima faz parte da nossa saúde mental e podemos desenvolvê-la a partir também do desenvolvimento de novas habilidades, dessa compreensão da forma pela qual a gente se avalia, para poder ressignificar esse jeito e conseguir ter mais consideração por si, uma estima mais positiva de si. Para a gente terminar esse assunto e encerrar, eu gostaria de ler uma pequena frase de Carl Rogers que ele diz sobre autoestima. Ele vai falar assim: autoestima depende da coragem para tornar-se e permanecer autêntico. Então, encontrar, melhorar a sua autoestima não deixa de ser um processo de autoconhecimento.